Fala, neurônios! Dr. Felipe Semensaite aqui para mais uma live do Papo de Neuro. Esperar os nossos participantes aqui entrarem. E aí, Dr. Fábio? E aí, Felipão? Tudo bem? Tudo bom? Tudo certo? Joia, tá dando para ouvir bem? Tá sim. Aqui, aí também? Também. Beleza. Show. Hoje a gente tem uma convidada ilustre, hein? Bastante, hein? Esperar a doutora Camila aparecer aqui para mim. Fazer um merchan aqui, ó. Boa noite! Boa Oi, noite, doutora. gente! Tudo bem? Eu tô bem, e vocês? Tudo Tudo ótimo. ótimo. Tá dando para ouvir bem, doutora? Sim, vocês também me ouvem? Aham. Sim. Tá legal. Tá Ah, bom. bom, vou começar então. Boa noite para todos, uma galera tá entrando aí. Sou o Dr. Felipe Semensaite, o Dr. Fábio Gonçalves, do Papo de Neuro. E hoje com uma convidada, né, muito especial, que a gente já está esperando por essa participação há algum tempo, que é a doutora Camila Ratanaka, que ela fez clínica médica na própria Santa Casa, né, doutora? E a Aqui de primeira Londrina, turma daí de clínica. Que primeira chique. turma. Intensivista pela UEL, neurointensivista também pelo Albert Einstein, né? E para a gente uma satisfação, a gente que trabalha junto na Santa Casa, sempre aprendendo com você. Então, para a gente é um privilégio ter sua presença aqui no nosso humilde Papo de Neuro e vamos aprender bastante hoje. Obrigada, gente, pelo convite. Fiquei super feliz. Até conversei contigo, né, Felipe, de a gente deixar aí para depois do congresso, porque teve bastante coisa legal no congresso aí que eu tava em Bruxelas na semana passada. É verdade, a gente vai ter internacional aqui o Tá bom, doutor, se quiser começar já, eu já fiz uma introdução inicial, mas se quiser contar um pouquinho da sua área de atuação, o que você está fazendo, né, hoje em dia no mercado de trabalho aqui em Londrina. Então, eu sou intensivista de formação, né? Em seguida da minha residência de UTI, eu já titulei no mesmo ano. No ano seguinte, eu fui fazer neuro-UTI no Einstein. Foi sensacional. Eu consegui ter contato aí com grandes nomes, né, da neurologia no país, doutora Gisele Sampaio, o neurocirurgião doutor Marcos Stavali. Depois eu não sosseguei, eu fui fazer um fellow na USP de neurossonologia, cuidados neurocríticos e hemodinâmica encefálica, então eu gosto bastante dessa área. Depois disso veio meio pandemia, eu fui meio embolado com isso. Hoje eu sou diarista no HU e na Santa Casa. Eu também atuo ali na Associação Médica de Londrina como coordenadora do departamento de UTI. Dou aula na PUC para o internato de medicina sobre UTI, né, na cadeira de UTI. E eu acho que é isso. Eu estou bastante envolvida também com morte encefálica. Eu sou a única médica da regional da OPO Londrina, né, que abrange aí mais ou menos 100 quilômetros, um raio de 100 quilômetros, que faz Doppler transcraniano como exame complementar. Ah, maravilha, doutora. E por que o neurointensivismo? Gente, eu sempre fui meio maluca. Tô medicada, porém sou maluca. E eu acho que enquanto eu estive na UTI, na minha residência de UTI, eu tive um dos colegas docente, plantonista, que era bastante entusiasta da área. Então foi muito interessante. O HU também é um serviço de referência em paciente grave, neurológico grave. E eu não sei, me despertou isso e de repente, na hora que vi, eu já estava em São Paulo para a primeira pós e daqui a pouco eu já emendei o fellow. Eu gosto bastante, principalmente porque é uma área pouco explorada na nossa região, né?
a gente começa a entender que o paciente neurocrítico, ele é um paciente diferente, ele é um paciente que precisa de muito cuidado, muita peculiaridade, são gravidades, são condições clínicas muito diferentes e que ainda assim, em se tratando de um paciente grave não neurológico primário, eu também preciso cuidar desse cérebro, né? Então, é um paciente que vem em sepse, mas que ele é um paciente neurocrítico em potencial. E às vezes a gente compartimentaliza demais a medicina e esquece disso, né? Então, acho que eu mais ou menos enveredei nessa área porque eu queria saber mais realmente sobre esse perfil de doente. Ah, legal. Doutora, aproveitando já um ensejo, então, depois dessa boa introdução do Felipe, como que funciona a abordagem na avaliação inicial do doente neurocrítico? Tá, dentro do neurocrítico a gente faz o ABCDE normal, tá? Então a gente avalia a via aérea, ventilação, hemodinâmica, enfim. Só que a gente faz o nosso neurocheck no beira-leito, que consiste de quatro pontos que são imprescindíveis para todo paciente neurocrítico. Então, primeiro, a gente avalia a Glasgow desse doente em todos os doentes. A gente avalia padrão pupilar, que é extremamente importante. Então, se eu tenho um paciente anisocórico, se eu tenho um paciente com pupila médio fixa, se eu tenho um paciente com pupila pontiforme. A gente avalia depois resposta motora desse paciente, se descerebra, se decortica, se é de um lado, se é dos dois, se é flácido, se não é. E em seguida a gente avalia padrão respiratório. Então, se eu tenho uma respiração de Chine-Stokes, se eu tenho uma respiração apnêutica, se eu tenho uma respiração de Kussmaul, quando a gente junta esses quatro componentes do nosso neurocheck no beira-leito, eu mais ou menos já identifico onde está a minha lesão que está causando esses sintomas no meu doente. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que tem um padrão de Chine-Stokes, isso é muito frequentemente supratentorial. Eu tenho um paciente com uma respiração apnêutica, isso aí deve ser ponte. Eu tenho um paciente, entendem? Então, a gente juntando os padrões desses 4 pontos, mais a neuroimagem, a gente consegue chegar qual que é a parte afetada aí do nosso sistema nervoso central. E tudo que você falou até agora, né, doutora, são coisas que de fácil acesso. Muitas vezes é só um exame físico médico, né? Beira-leito, para o médico intensivista que está ali, vai começar o plantão, vai ver todos os pacientes. Você não vai gastar muitas vezes nem 2 minutos, né, para avaliar esses pontos, que muitas vezes passam batido, olhar a pupila, né? Exatamente. Então, na verdade, isso faz parte do exame físico médico, até por conta, gente, de. Eu sempre falo com os meus alunos, a gente tem que trazer a subjetividade do eu acho que para a objetividade de uma pupila que era ontem mais, que era 3 e hoje ela está uns 5. Eu acho que a pupila abriu. Não, a pupila abriu. Eram 3 ontem e eram 5 hoje. Então, a gente, além de manter um tratamento contínuo mais adequado para o nosso paciente, a gente traz isso como um dado objetivo, né? A gente consegue fazer a comparação evolutiva desse doente, até para avaliar a efetividade dos nossos tratamentos, né? E, de fato, a gente não precisa de uma propedêutica armada nesse momento do tratamento do paciente. Oh. Exatamente. Doutora, e o papel da equipe multidisciplinar nesse atendimento inicial? Aí, gente, a gente entra numa UTI como um todo. Ainda o neurointensivismo não é reconhecido como área de atuação. Então, hoje, alguns papers estão querendo mostrar para a gente que o paciente neurocrítico ele é um paciente peculiar, então ele precisa de uma equipe altamente especializada nisso. Mas entra em tudo, né? Eu preciso de uma fono para avaliar uma deglutição. Então, dentro dos meus alunos, para minha equipe no beira-leito, paciente com AVC e paciente afásico, até que me prove o contrário, esse paciente tem alteração de deglutição. Eu preciso de uma fono comigo. Eu preciso da físio para uma reabilitação precoce. Eu preciso saber se esse paciente tem condição de sair de uma ventilação mecânica ou não. Eu preciso entender força diafragmática. Eu preciso, quanto antes esse paciente sair, fizer uma mobilização precoce, menor a incidência de delírio que a gente tem, é a única medida que de fato previne delírio dentro da UTI. Então, eu preciso de toda uma equipe conosco, eu preciso do farmacêutico clínico para eu entender
qual é a disponibilidade, a biodisponibilidade do meu anticonvulsivante, por exemplo, se esse paciente está absorvendo via trato gastrointestinal ou não, se eu tenho alguma interação medicamentosa em se tratando de incompatibilidade, nível sérico. Então, em sendo um paciente muito peculiar, eu também preciso de uma equipe junto, né? Eu, como intensivista de formação, eu nunca vou falar contra a equipe multidisciplinar, né? Eu sou sempre a favor. Quanto mais gente responsável pelo doente, melhor. Verdade. Isso daí também, a gente acaba entrando no cuidado do paciente no geral, né? Então, por exemplo, a parte de monitoração hemodinâmica, né? Na UTI é um lugar, em todos os lugares, né? Na emergência também é muito assim, mas não tem como... Eu mesmo já vi na visita com você parar tudo e falar, não, peraí, o manguito ali não tá legal, vamos arrumar um manguito, né? E são coisas básicas e é o básico bem feito que faz muitas vezes a diferença para o paciente, né? Exatamente. Então, às vezes, pessoal, vamos fazer um protocolo de milrinone para poder fazer um tratamento para vasoespasmo. Calma, gente, não tem nenhum manguito, cara. Não consigo nem fazer minha equipe, entende? Então, a gente precisa de uma equipe muito alinhada e uma equipe muito sincrônica para fazer funcionar. Vocês já passaram visita comigo, acho que vocês dois, né? Eu sou chata no beira-leito. Eu, quando boto a minha bate-capa, eu fico chata. Porque aquele doente deitado ali, ele só tem a gente. Ele tem que confiar que o que eu tô fazendo é o melhor que eu vou estar fazendo por ele. Se eu escolho que eu vou pôr um quepra em vez de pôr um idental, é porque eu estudei para isso, o conhecimento científico é meu, mas ele tem que confiar que eu tô fazendo isso, porque é o melhor que eu sei fazer, né? Então, sou chata mesmo. A gente precisa ter essa discussão muito bem alinhada. Clínica, titular com UTI, a gente tem que alinhar com família, né? Isso tudo hoje em dia. Hoje não é mais só ABCDE, né, gente? Hoje a gente tem o F, que o F é de família. Quanto mais família dentro da UTI, menor é a nossa incidência de delírio, né? Então, até envolver um pouco mais os familiares nos tratamentos. E glicemia e temperatura, doutor, é importante ou não? O quê? Para o paciente neurocrítico. Vamos fazer o seguinte. Sim, mas aí eu te devolvo a pergunta, né? Você está me perguntando, é importante em relação a uma normotermia ou uma hipotermia, né? Então, eu te respondo que o que a gente sabe hoje, os principais trials que mostraram o benefício da hipotermia não foram uma hipotermia de fato. Eles acabaram comparando o grupo controle com o grupo de intervenção, na verdade acabou sendo uma normotermia, tá? O que eu sempre bato muito em cima no beira-leito. Todos esses estudos, gente, falam sobre temperatura central, tá? Então, a temperatura central é timpânica, esofágica, Swan-Ganz, retal ou vesical. O que a gente tem disponível no nosso serviço é temperatura periférica. Ou seja, olha como isso é extremamente irrelevante. A gente tem que a temperatura central ela é 1 grau a 1,5 graus maior do que a temperatura periférica. Então, se o meu paciente está com 36,5 no sovaco, a cabeça já está com 38. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, a gente tem que os nossos pacientes neurocríticos na fase aguda, lá 48, 72 horas do insulto inicial, uma temperatura central acima de 38 graus é fator de risco independente para mortalidade. Por quê? Isso aumenta o consumo de oxigênio neuronal, tá? Isso aumenta a taxa metabólica basal de um cérebro doente. Ele não consegue todo o oxigênio que ele precisa. Então, aumento de temperatura nesse cenário é extremamente danoso. Mas, Camila, então vamos resfriar todo mundo, deixar todo mundo em 34, 33. Cara, isso é extremamente difícil. Por quê? Para a gente falar de hipotermia terapêutica, primeiro, isso tem que ser automatizada. Isso tem que ser extremamente controlada por dispositivos, por devices externos. Por quê? Hipotermia não é isento de evento adverso, tá, gente? Hipotermia faz coagulopatia, paciente hipotérmico sangra e pode fazer alteração eletrolítica, principalmente potássio. Então,
Hipotermia esconde potássio e faz xiste intracelular de potássio. Terceiro, no processo de resfriamento, eu não sei se existe uma tradução de fato para essa expressão, que é o shivering. É como se fosse um calafrio. A gente vai resfriando esse doente, ele vai apresentando calafrio. E o próprio processo de shivering aumenta o consumo de oxigênio neuronal. Então, não é, então vamos botar gelo em todo mundo, que a gente deixa todo mundo gelado e aí protege a cabeça. Não é assim que funciona, né? A gente tem que ter muito cuidado. Mas antes de a gente tentar fazer o mais difícil, que é botar o paciente em hipotermia, por que a gente não faz o que deveria ser o arroz com feijão, que é deixar todo mundo normotérmico? Então, vejam, se eu tenho que 38 graus central, o meu paciente que bate 36,5 de temperatura axilar 37, já está fazendo prejuízo central, né? Então, o controle de temperatura começa muito antes de a febre aparecer em temperatura periférica. É verdade. A glicemia, doutora, uma coisa também que você pega no pé e com razão na UTI. Vocês parem de me expor desse jeito. Glicemia. A gente tem, gente, eu adoro, vocês já passaram comigo, eu sou uma super entusiasta de fisiopatologia, porque a gente entende um pouco mais do processo sem a necessidade de decorar, né? Glicemia é o seguinte, a gente tem que, cérebro, gente, é um órgãozinho lá de 1,2 kg, 1,5 kg, pequenininho, mas com uma alta taxa metabólica, com a característica peculiar de ter uma baixa capacidade de armazenamento. Ou seja, tudo que ele precisa receber constante. Aqui a gente fala basicamente de O2 e glicemia, né? Beleza. Então a hipoglicemia a gente já entende por que faz mal, certo? Não pode ficar hipoglicêmico porque falta substrato. Agora, a hiperglicemia, gente, também é ruim, tá bom? A faixa de controle glicêmico nos nossos doentes neurocríticos, ela é mais estreita. Ela vai ficar entre 140 e 180 graus. Uai, Camila, mas o que tem a ver glicemia e hiperglicêmico? Vejam, o nosso organismo não joga fora a glicose. Isso é energia, isso é carboidrato, tá? Acontece que, via ciclo de Krebs, ele precisa da acetil-CoA para entrar em ciclo de Krebs, certo? Isso é fisiologia lá do primeiro ano. Quando eu tenho muita glicose disponível, o nosso organismo passa a metabolizar essa glicose não só via aeróbia, passa a metabolizar isso via anaeróbia. E aí o que acontece? Para eu metabolizar essa glicose via anaeróbia, o que sobra lá na ponta? Lactato. Então a gente vai fazer uma hiperlactatemia. Por que isso é ruim? Porque os nossos vasos intracranianos não gostam de lactato, tá bom? Os nossos vasos, por vasorreatividade, por autorregulação, eles tendem a fazer vasodilatação intracraniana frente à hiperlactatemia. Onde eu quero chegar? A gente culmina com edema cerebral, tá? Porque a gente aumenta o volume intracraniano por aumento de fluxo sanguíneo cerebral, dado a hiperlactatemia que acontece. Então, vejam, a gente fala de controle glicêmico resultando em hiperlactatemia, mas a ideia é que todo paciente hiperlactatêmico é um paciente neurocrítico em potencial, né? Sem dúvida. E aproveitando aí, quando a gente pode considerar uma monitorização mais invasiva, como a PIC, a sua UTI que tem muita neurocirurgia, né? Isso, é uma briga, né? É sempre uma polêmica. A gente tem muito bem estabelecido em literatura que a indicação formal de PIC fica aí para os pacientes com TCE grave e que tenham qualquer alteração tomográfica. Camila, o Marshall 1 tem alteração tomográfica com um TCE grave, ou seja, um Glasgow menor ou igual a 8 na cena, tá? Por quê? 75% a 80% desses pacientes vão degenerar com hipertensão intracraniana. Então, quem tem risco de hipertensão intracraniana tem que ser monitorizado, tá? TCE grave, que não tem alteração tomográfica, a tomografia é normal, chegou para mim normal. A gente tem indicação de monitorização desses caras se dessas 3 características eles tenham 2.
ou idade maior do que 40 anos, ou uma pressão sistólica menor do que 90, ou postura anormal. A despeito da tomografia normal, se ele tiver 2 desses 3, ele tem indicação de monitorização intracraniana. Hoje, a gente lança a mão por mais vezes de monitorização multimodal, que não necessariamente é invasiva. Por exemplo, a gente tem eletroencefalografia contínua, e a gente tem Doppler transcraniano. Vem aparecendo muitos estudos, inclusive com um dos meus chefes lá da USP, sobre a monitorização de PIC não invasiva. Vocês já ouviram falar sobre isso em algum momento? Sim. Ele é o Brain Care, ou Brain for Care, como queiram. Eu gosto muito de falar dele porque ele é uma patente brasileira. Não sei se vocês sabiam disso, mas ele foi desenhado por um engenheiro brasileiro. Tá? Isso bota mais ou menos abaixo a nossa doutrina de Monro Kelly, em que a gente tem uma calota craniana inelástica. Mas isso é muito bonito porque eu falo sempre para os meus alunos, né? Se eu tenho alterações de pressão, porque vocês concordam comigo que uma calota óssea com um monte de conteúdo dentro, eu tenho quase que uma curva de complacência, né? Que é alteração de volume por pressão. Cara, se eu boto isso num gráfico e boto isso no monitor, isso gera um monte de curva. E curva a gente analisa. E é o que o Brain for Care me dá. O Brain for Care não me dá um número absoluto. Ah, essa PIC está em 20 ou 22. Mas ele me dá alterações de complacência intracraniana. E isso é super interessante. Apareceram vários estudos no Existência semana passada, brasileiros, sobre o Brain for Care. Legal. Muita gente. E detalhe, não é difícil de conseguir. Como eles querem ampliar o uso do Brain for Care, eles fazem quase que uma consignação. É muito legal usar o device, é muito interessante. No ano passado, eles trouxeram para a gente ver na Santa. Mas aí depois eu não fiquei mais sabendo de nada aí, de como ficou o andamento. Eu acho que o interessante é que a gente tem que gerar demanda, né, gente? Porque se eu gero demanda, eu gero a necessidade do aparelho. Então, é super legal esse Brain for Care. A gente fala sobre monitorização de PIC também, intraparenquimatosa, intraventricular, que seja. E outros dispositivos que são poucos disponíveis para nós. Então, a gente ainda tem o PTO2, que mede a pressão parcial de oxigênio de tecido cerebral, que é muito legal, né? Porque se eu estou falando de isquemia, lesão hipóxico-isquêmica, tem um rolê de oxigênio no meio, né? E microdiálise cerebral, mas isso é muito caro. Nem vale a pena a gente ficar divagando muito sobre isso. Show, doutora. No Congresso de Bruxelas, assim, em relação a esse assunto, o que mais te brilhou o olho ali de novidade? O que mais me brilhou o olho foi análise de curva. Então, hoje, cada vez menos a gente vai lançar mão de números, né, absolutos, porque às vezes o 20 de pique na minha cabeça vai fazer um dano muito maior do que 20 de pique na cabeça de vocês. Teve uma cadeira só sobre análise de curva, de pressão intracraniana e complacência cerebral. E outras maneiras, por exemplo, quando a gente fala de lesão cerebral, o nosso organismo ele lança a mão de alguns modos adaptativos, né? Então, aumenta o conteúdo intracraniano, mas isso ainda cabe dentro da cabeça, né? Por assim dizer, aquilo acomoda. A nossa PIC, ela sobe em número quando isso já não acomoda mais. Então, a ideia é, será que intervir só quando muda o número não é tarde demais? Porque aqui eu já exauri os meus mecanismos de compensação. Talvez eu tenha que agir quando eu ainda tenho o mecanismo de compensação agindo, né? E é o que essa monitorização multimodal me traz. Eu vejo alteração de curva sem que haja, de fato, uma alteração de número, né? Então, o Doppler transcraniano vai trazer isso com aumento de resistência intracraniana. O eletroencefalo vai trazer isso com alteração de onda e alentecimento de onda. O Brain for Care, ele me dá análise de onda. Veio muito forte isso, e que a gente tem que quebrar o paradigma de que 20 a 22 serve para todo mundo. Uhum. Ah, legal. Eu até ia perguntar disso, das metas clínicas nesses primeiros momentos, né? Uhum. Mas realmente agora, então, a tendência é quebrar esse paradigma, né?
Isso, o que a gente sabe é que esses pacientes, eles são sempre normovolêmicos, porque hipovolemia faz hipofluxo cerebral por hipotensão e faz vasoconstrição intracraniana, faz vasodilatação intracraniana, né? É o contrário do sistêmico. Normotermia, então assim, eu não preciso de um paciente com 35, ele só não pode ficar 37 mais, né? Eu tenho que ter esse cara euglicêmico numa faixa aí entre 140 e 180, nem menos nem mais. Eu tenho que ter um sódio adequado, tá? Esse paciente não pode ter uma variação muito ampla de sódio. A gente tem que lembrar que onde vai sódio, vai água. Então, se eu tenho um paciente muito hiponatrêmico, ele pode fazer edema, se a gente corrigir muito rápido, e o contrário é verdadeiro. A gente tem que cuidar dos nossos pacientes em ventilação mecânica de PCO2. Então, vejam, capnografia não é uma propedêutica de um alto custo e inacessível. Entubei meu paciente neurocrítico. A nossa vasculatura intracraniana é extremamente reativa a PCO2, né? Muito mais do que a O2. Põe o capnógrafo, lembra do capnógrafo, né? A gente precisa da faixa da capnografia em detrimento do pH. É uma pergunta que sempre me fazem no leito. Mas aí eu ajusto o pH e fica alcalótico. Mas nas primeiras 48 a 72 horas eu preciso de um PCO2 um pouco mais estreito. Então a gente tem que lembrar da capnografia. E mais? Cabeceira elevada. Né? Cabeceira elevada, mas é simples, cabeceira elevada para fazer drenagem venosa, isso diminui a pressão intracraniana. Cabeça elevada e centralizada. A gente não pode esquecer que a principal drenagem intracraniana é jugular. Aí o paciente está caído assim, né? Pô, o cara deitou em cima da jugular, cara. Né? É um perfil de doente que a gente evita a punção jugular, porque eu vou prejudicar a drenagem intracraniana. Funciona subclávia, funciona abaixo, né? Nesse momento. Uma coisa que eu acho interessante falar, que a gente faz muito pouco aqui em Londrina, é passar acesso para avaliar a saturação de bulbo jugular, tá? Se a gente não tem nenhum outro dispositivo de monitorização intracraniana, nem que seja para screening, a saturação é válida, está em guideline ainda, tá? E o tração da bainha, diâmetro da bainha de nervo óptico, bateram muito em cima disso no congresso também, porque a curva de aprendizado é super curta, uma média de 20 exames, o teu exame já é confiável. O ultrassom hoje é beira-leito, é disponível praticamente em todos os serviços e não precisa de nenhum probe especial. A gente faz a medida do diâmetro da bainha de nervo óptico com o próprio probe que a gente passa o acesso central, é o probe linear. Nossa. Uhum. Dá para fazer muita coisa, mesmo numa UTI geral, né? Doutor, ainda em relação ao TC grave, o que você recomenda em relação a iniciar anticonvulsivo antiprofilático? Vocês são terríveis, vocês querem ver a minha boca, a boca do sapo, vocês querem ver. Temos pouquíssimas indicações de droga anticonvulsivante profilática, tá? São 3 apenas, que são TCE grave, é uma delas, porque 80% dos pacientes vão evoluir com hipertensão intracraniana. E o que acontece? Por que o TCE grave, gente, acaba... na verdade, é o TCE grave, é HSA que é por grade, então uma HSA anti-res alto com Fischer modificado 3, 4, porque são circunstâncias, ou paciente em pós-parada que vai acabar evoluindo com edema cerebral. São circunstâncias que culminam frequentemente com hipertensão intracraniana. Por que a hipertensão intracraniana precisa de droga anticrise profilática? Porque existe uma condição clínica, não sei se vocês já ouviram falar, acho que o Fábio já, porque eu já dei essa aula para você, não é? Uhum. A gente chama de despolarização anóxica ou excitotoxicidade isquêmica. O que é isso, Camila? Socorro! A gente tem
Isquemia, certo? Não chega oxigênio nesse cérebro. Vejam, se não chega oxigênio nesse cérebro, eu não tenho bomba de sódio e potássio que funciona. Se eu não tenho bomba de sódio e potássio que funciona, a tendência das minhas cargas é o quê? Entrar sódio, sair potássio e elas equilibrarem, né? Portanto, o meu potencial de membrana fica muito estreito. E é muito fácil a gente disparar estímulo elétrico aqui. E quando eu tenho um monte de estímulo elétrico desorganizado intracraniano, o nome disso é crise convulsiva, tá? Camila, então quer dizer que todo paciente com hipertensão intracraniana precisa de FAQ profilática? Não. Se eu tiver uma monitorização com eletroencefalografia contínua, eu vou ver se esse cara vai fazer crise. Tá? Quando eu não tenho, de fato eu preciso. Não pode ultrapassar, gente, 7 dias. Tá? Então, AVCH não tem indicação, AVCI não tem indicação, tumor não tem indicação. Alguns tumores, tá? Alguns tumores, por uma meta-análise recente, uma única meta-análise mostrando que pode haver algum benefício para meningiomas, porque eles são muito epileptogênicos mesmo. Fazem muito edema vasogênico. Do restante, ninguém precisa de droga anticrise profilática, tá? Por quê? Porque a droga mais disponível, com maior amplo uso que a gente tem é a fenitoína. Eu não sei se vocês sabiam, mas a fenitoína a longo prazo piora o desfecho cognitivo dos nossos doentes, tá? Então, ela tem um efeito adverso extremamente grave, que é a piora cognitiva, tá? Ai, Camila, então eu vou usar Keppra. Vou usar o levetiracetam. Aí eu não tenho argumento. Não tem estudo que me prova que faz mal, mas não tem estudo que me prova que faz bem. Diferente do Idantal, que eu já tenho um monte de guideline me mostrando que ele faz mal, tá? Então, droga anticrise profilática para pacientes com alta chance e alto risco de hipertensão intracraniana por até 7 dias, só. Essa é polêmica. Polêmica, e se eu for mandado embora, por favor, seja de vocês. E no AVC, doutora, no AVC isquêmico e no hemorrágico, né, que entra na nossa área aí também, qual seria, já pensando no doente neurocrítico, já na UTI, o controle da PA, a periodicidade de exames de imagem, como que funciona? No AVCI, a gente não consegue ter um controle muito bem estabelecido, tá? A gente fica aí mais pensando realmente em pressão de perfusão cerebral. O que a gente precisa lembrar é que a área que está morta, está morta. A área isquêmica a gente perdeu. O que a gente não pode, o que a gente salva é a nossa área de penumbra, tá? A área de penumbra nada mais é do que um monte de neurônio íntegro, mas hibernando. Então, se eu voltar a alimentar esses caras, eles voltam a funcionar, tá? É basicamente isso. Que é onde entra a monitorização multimodal, tá? Eu preciso manter perfusão boa, eu preciso trombolizar em janela, eu preciso fazer trombectomia em janela, tá? Até quando eu fui no congresso, o ano passado, eu fui no Congresso Internacional de Neuro-TI. Falou-se muito sobre o wake-up stroke, né, que eu não sei quando esse cara de fato fez uma isquemia, mas com uma CT perfusão a gente consegue avaliar a área viável. Então, às vezes, a gente trombolizaria esse paciente mesmo com uma janela indeterminada. Em relação a AVCH, a gente tem bastante coisa saindo, tá? O AVCH, em relação ao AVCI, sobre imagem. Depende da imagem, né? O que a gente sabe é que os AVCs malignos de cerebral média, eles têm um pior prognóstico e o edema cerebral costuma piorar até 72 horas do insulto. Então, eu tenho um paciente lá com sinal da artéria hiperdensa, se prepara que isso aí vai ser mais catastrófico. Em relação ao AVCH, a gente tem bastante trial saindo, tem o Interact 2 que já saiu, o Interact 3 para sair, que mostram pra gente que esses pacientes se beneficiam, sim, de uma redução rápida da pressão sistêmica, tá? Então, são pacientes que chegou pra gente, sei lá, com pico de 200, de 180, sendo um AVC hemorrágico, a gente tem respaldo para derrubar essa pressão para perto de 140, 130, tá? Então, a gente pode baixar o mais rápido possível essa pressão. Em relação ao exame de imagem, a gente vai fazer uma toma inicial sem contraste,
mas a gente pode também fazer tomo com contraste para a gente avaliar e tentar predizer expansão de hematoma, tá? Por exemplo, quando a gente tem um AVCH de grande monta e a gente tem um hipersinal de contraste dentro desse AVCH, fala para mim muito a favor de ainda expansão de hematoma, então a gente precisa de um controle ainda mais rigoroso, tá? Que a gente chama de spot sign, vocês já ouviram falar, mas a gente chama de spot sign. Se eu tenho um hematoma estável em neuroimagem espaçada em 24 horas, eu já tenho um respaldo científico para retornar com profilaxia farmacológica de TEV, que também é uma grande questão, né? Ah, mas o AVCH, mas tem sangue na cabeça. Mas se eu tenho uma imagem estável, espaçada de 24 horas, eu já posso iniciar a heparina ou clexane. Doutora, em relação a gente tem um costume, pelo menos na Santa Casa, de pacientes que chegam AVC isquêmico, né? A primeira tomografia é normal, mas que tem uma sintomatologia que faz a gente pensar em região de circulação posterior, a gente tem esse costume de já deixar esse paciente na UTI, né? Justamente por a clínica, a topografia a gente imagina que seja de circulação posterior. E ali infratentorial, quando, né, edema enfim, dependendo do tamanho do AVC, tende o paciente ele piorar muito. Tem um tempo que você assim, sugere um pouco mais ideal para a gente manter esse paciente numa UTI? 72 horas. 72 horas. A gente tem que o compartimento infratentorial ele é muito pequeno. Né? Então, se eu considero que, por exemplo, um AVCH de grande monta é um AVCH de maior do que 30 ml, supratentorial, infratentorial eu considero um AVCH de risco com 15 ml. Então, é um AVC de risco, porque se ele fizer edema, ele pode fechar a aqueduto e fazer hidrocefalia obstrutiva e fazer uma herniação central, ou esse cara pode desabar direto já em cima do tronco, fazendo uma lesão direta de tronco. Então, é muito mais desafiador de fato, é difícil a gente ver quem faça uma craniedese compressiva posterior e o paciente afunda muito rápido, né? Não dá tempo, às vezes, de fazer uma terapia osmótica, não dá tempo, às vezes, de passar uma DVE, ele afunda muito rápido. O que a gente sabe é que o edema costuma piorar em até 72 horas do evento. Então, passou 72 horas, esse cara começou a abrir cisterna, parou de edemaciar, a gente pode tirar ele de lá de dentro, tá? Só que eu queria fazer uma observação. Se a gente tem um paciente com déficit focal e a gente tem uma tomografia normal, a gente não pode inferir que isso seja só um evento vascular, tá, gente? Isso é importante. Porque aí a gente repete a tomografia e ela continua normal. Ah, então tá bom, então não é AVC. O que esse cara pode ter, gente? Doença desmelinizante. E crise convulsiva, tá? Então, para investigação de déficit focal em paciente que a gente não fecha para alteração vascular, a gente precisa de eletroencefalo. Tá? A gente pede pouquíssimo eletroencefalo, a gente acaba subdiagnosticando status não convulsivo e isso aumenta a morbimortalidade dos nossos pacientes, piorando o prognóstico desses caras. Tá? Com certeza. Nós temos até um caso na enfermaria agora. O paciente é uma encefalite, uma romboencefalite. Ele abriu com clínica de circulação posterior, né? E foi até dado alta e foi para a UPA, fizeram exame de rastreio infeccioso e deram alta, mas o paciente não estava conseguindo, estava com uma ataxia importante, não conseguia deambular. Aí até a moça da ambulância falou, não, pelo amor de Deus, não tem como ir para casa. E conseguiram até chegar na Santa Casa, foi feita a tomografia normal, mas o paciente com uma clínica importante, aí ele fez um período de confusão, aí coletamos líquido, enfim, aí na ressonância, beleza, ele fechou uma romboencefalite. Mas no primeiro momento era uma clínica, você olhava e pensava que era um AVC, por exemplo. Por exemplo, nós estamos com um caso na UTI. A gente tem uma paciente, acho que até de vocês, eu não sei. Uma paciente que ela fez uma queda da própria altura, ela é uma paciente que tem um AVC prévio, então ela tem substrato epileptogênico. É uma paciente que ela vinha em melhora clínica e ela, de repente, ela afunda de novo, ela teve parada, tudo. Então, ela tem uma encefalopatia hipóxica isquêmica, eu sei disso. Mas houve uma mudança significativa de quadro clínico. É uma paciente que estava estável, estava sem droga, sem sedação, saindo da ventilação mecânica. E daqui a pouco ela começa com crise subclínica, começa com uma fasciculação de língua, começa com uma crisezinha focal. A gente põe sedação nessa mulher, ela não melhora.
Então quer dizer que não, então tá tudo bem. Então eu não preciso excluir status nessa paciente, né? Então ela tem substrato, ela fez uma alteração importante clínica aguda, apesar de ela ser uma paciente crônica, e eu não descarto crise, é aí que o subdiagnóstico aparece, né? Eu preciso, a gente acha que, não sei, pode ser que não seja, mas é o que a gente falou no começo. Eu preciso tirar a minha análise subjetiva do pode ser que não seja com não é, né? Porque a gente precisa respaldar a gente e essa família também, né? Uhum. Complementando essa pergunta do Felipe sobre a questão do risco de herniação, mesmo no AVCI, chegou um paciente, um exemplo, né, que às vezes ele está Glasgow 15, sintoma de fossa posterior, a recomendação também é 72 horas de observação na UTI? Sim, e 72 horas, e ainda vou falar para vocês, eu tenho muito medo de fossa posterior, tá? Primeiro que a gente não avalia muito bem tomografia, a gente precisa de uma rício, né? E o paciente afunda muito rápido. Eu tenho muito receio, de fato, do paciente com fossa, que faz sintoma de fossa posterior. E normalmente os pacientes, vocês me corrigem se eu estiver errada, mas normalmente o paciente que faz sintoma de fossa posterior é paciente jovem, né? É o paciente que vai fazer lá uma dissecção de basilar, é o paciente que faz uma dissecção de vertebral, é o paciente politraumatizado que faz lesão vertebral. Então é o paciente que afunda. E como ele é jovem, ele não tolera nenhum edema Uma como o variação, mais né? idoso tolera, né? É. Então a gente mantém esse cara aí 72 horas, mas assim, em cima dele, cara, em cima dele. Uma informação importante, deixa eu falar uma coisa que eu lembrei do congresso que eu achei super legal, é infusão contínua de solução salina para hipertensão intracraniana. Né? Achei muito legal isso, acho que isso vai mudar. Manitol não, a gente não, pelo amor de Deus, a gente não faz infusão contínua de manitol, mas vieram alguns trials e alguns papers mostrando benefício da infusão salina em infusão contínua para hipertensão intracraniana. Achei isso muito legal. Legal. E fácil acesso, né? Tem uma A solução. nossa ampolinha de glicerina é 20%. Verdade. Entendeu? De novo, isso é facilmente replicável, né? Porque a gente vai lá, quero ver um estudo sobre ECMO, sobre o PTiO2, sobre... Cara, você vai ver isso em grande centro, em hospital que tem dinheiro, ou que tem algum substrato, algum patrocínio, sei lá como é que chama isso. Mas a gente que trabalha aqui no SUSão, isso não é replicável, né? Isso não é replicável. Eu tenho um cachorro, ele vai latir. Participação Então, agora eu especial. achei legal porque a solução salina é a nossa ampolinha de glicerina 20%, né? E perguntaram aqui, então, a droga de escolha na profilaxia de crise, qual seria? Porque perguntaram aqui, não é a fenitoína, né? Primeiro que droga profilática de crise a gente não faz. A gente vai fazer em TCE grave, HSA grave e paciente com risco de hipertensão intracraniana. Dá para fazer idantal, tá? Cirurgia. Podemos fazer idantal por 7 dias no máximo. Em 7 dias não precisa fazer desmame, é só suspender a medicação. E não esqueçam de dentalizar o paciente, né, gente? Porque é profilático, mas não é para segurar a crise. Eu Tem que preciso de fazer o nível sério. nível, né? Tem que fazer o nível, exatamente. Sabe o que é uma coisa interessante? Que ainda o último Brain Trauma Foundation disse pra gente o seguinte. A crise, o idental profilático, ele vai prevenir crise aguda, certo? Mas a crise que impacta em pior desfecho neurológico não é a crise aguda, é a crise tardia. Então é mais uma coisa, mais um argumento para que a gente não use o idental profilático. Se tiver disponibilidade e houver a possibilidade e eu pudesse escolher, na minha mãe, eu usaria levetiracetam como droga profilática, tá? E agora com a disponibilidade endovenosa, Endovenosa. né? Exatamente. Não, é uma droga que não tem efeito de primeira passagem, não precisa de ligar com albumina, não intoxica o doente. Uma droga muito mais segura, uma droga muito mais estável, né? A gente tem que lembrar que o idantal é carreado pela albumina, gente. Então, vou fazer dosagem sérica de idantal. Tem que dosar a albumina para corrigir pela albumina.
A gente vê lá, pô, ele veio com idantal sérico de 5, que é super baixo. Mas o cara tem 1 de albumina. Então, na verdade, ele tá praticamente intoxicado de idantal, Né? tá? Então, Ver a fazer a função correção pela renal. albumina, tá? É a única droga que a gente dosa a nível sérico carreada pela albumina. Valproato, fenobarbital, carbamazepina, esses não precisam de correção pela albumina, só o idantal. Doutora, e em relação à transferência, né, do paciente neurocrítico, às vezes para fazer um exame de imagem, algum outro exame, quais são os cuidados ali, que a comunicação com a equipe, que você pontua em relação a isso? Primeiro, o exame tem que ser extremamente imprescindível. Esse exame muda a conduta? Esse exame é o exame que vai mudar a conduta e curso do doente, curso da doença nesse paciente? Primeiro. Segundo, nada é seguro, gente. Nada é seguro. Mas na medida do possível, cabe pelo menos a cabeceira elevada. Porque a gente sabe que os nossos pacientes são transportados com cabeceira 0 grau. Não dá, né? Não dá. Não pode apitar a bomba de sedação, esse cara tem que ir sedado. E, de fato, a gente tem que colocar na balança o risco e o benefício desse exame, desse transporte, tá? Ah, é só um exame de controle, não teve nenhuma mudança no cenário, esse paciente não teve nenhuma mudança. Por que você vai transportar o doente? Fazendo com que haja um risco de descompensação, né? Então, mas no mínimo, cabeceira elevada e sedação em infusão contínua. Ah, legal. Uma outra pergunta também complementando essa, pensando agora no médico plantonista, às vezes até num pronto-socorro de hospital terciário, às vezes secundário, às vezes até numa UPA, né? Quando pensar, doutor, em transferir para uma UTI neurológica? Sempre, tô brincando. Entenda a disponibilidade, tá, gente? Como o neurointensivismo não é uma área de atuação reconhecida, é difícil que vocês encontrem UTIs neurológicas Brasil afora. Vocês vão encontrar em grandes centros. Ah, eu fui no Einstein, tinha. No Einstein não tem, tá? A unidade neurológica do Einstein é uma SEMI, tá? Eles ficam no UTI geral, por exemplo. No HC, se eu não me engano, eles tentam, mas não conseguem separar todo mundo. Porque eu não consigo dividir, né? O próprio paciente no choque cardiogênico grave, ele pode ter alteração cerebral, né? Mas o que a gente sabe, quanto mais tempo fora da UTI, maior a mortalidade desses doentes. Isso para o paciente geral. O meu Surviving Sepsis Campaign me diz que meu paciente tem que estar numa UTI em até 6 horas do diagnóstico do choque séptico, para que não haja impacto em mortalidade, né? Então, numa analogia para os nossos pacientes graves, é como se a gente tem que pensar o seguinte, né, gente? Alterações cardiológicas, eu quero que seja tratado com um cardiologista. Alterações endocrinológicas, eu quero que seja tratado com um endocrinologista. O meu paciente grave, eu quero que ele seja tratado com um especialista, né? Intensivista ou neurointensivista. Então, vai fazer... somos treinados para isso, né? Cada um dentro da sua área, a gente vai se complementando para o melhor cenário para esse doente. Mas a gente bota o paciente grave na mão de quem tem treinamento para paciente grave. E Inclusive, 6 horas é uma janela que na verdade, infelizmente, ele não consegue, né? Exatamente. inclusive falando de ambiente, né? Eu vi esses dias, eu estava estudando AVC mesmo, e em relação à trombólise, tem um estudo que mostra que você levar o paciente para a unidade de AVC dá tanto benefício de desfecho quanto a realização da trombólise na janela. Então, imagina, é muita coisa, é muito importante, né, um ambiente, pessoas treinadas, né, um cuidado médico. É muito especializado, né? Você precisa de um controle de pressão vigoroso, você não pode ficar invadindo esse doente, tem que atentar para sinal de sangramento. Então, veja, às vezes pronto-socorro, muitas vezes superlotado, caótico, a gente não consegue ter a proporção de equipe para cada doente. A gente entende que a gente está num país em que o serviço público está sempre sobrecarregado, né? E dentro da UTI, ao menos o que a gente consegue é a proporção de equipe necessária, né? Verdade. O doutor, Tem... você tinha comentado
da questão da família na UTI, como um tema bastante novo para muita gente, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. O Se que tem a gente algum vê? protocolo, como que Tem funciona? protocolos, a gente acha na UTI, podem até colocar depois na UTI, no Google, se vocês quiserem, como ABCDF, UTI ou ICU, vocês vão achar. Por quê? A presença da família na UTI, ela pode impactar em mobilização precoce dos nossos doentes e diminuição de taxa de delírio, tá? O que a gente sabe, paciente que faz delírio tem maior taxa de permanência em UTI em hospital, tá bom? E a gente sabe quais são os eventos adversos decorrentes disso. É difícil, até porque a maioria das nossas UTIs não são UTIs divididas, né? Não são por boxes e quartinhos separados, são UTIs juntos, de todos os leitos juntos, mas isso pode acontecer. Tivemos vários casos dentro da UTI mesmo na Santa, em que a gente fez visita estendida, deixou a família do lado do doente, para que esse doente se agite menos, para que a gente não precise fazer contenção química ou contenção mecânica nesses pacientes, porque é uma voz conhecida, esse paciente não tem a sensação de estar abandonado, esse paciente consegue manter um pouco mais de localização tempo espacial, né, espaço-tempo, enfim. E a gente, o intuito da família na UTI é diminuir delírio, de fato, tá? A gente sabe que a medida mais eficaz para que a gente previna delírio na UTI é mobilização precoce. Não tem nenhum medicamento que faça isso. O que a gente faz é tratar sintoma. Só que a maioria dos nossos pacientes tem delírio hipoativo e não hiperativo, né? E aí eu faço o que com esses caras? Não é? A gente acaba tratando sintoma. O que a gente sabe é que mobilização precoce previne. E a família na UTI também. Então, a ideia é essa. É difícil. Quando a gente libera a visita estendida na UTI na Santa, o que a gente faz? A gente aciona a equipe multi. Eu preciso que a minha equipe assistencial esteja toda ciente de acordo. Eu preciso que a supervisão esteja de acordo. E eu preciso que a família que vai ficar com esse paciente passe com a psicologia antes. Porque eu preciso entender se ela vai ter condição ou não de ficar ali. Porque ela vai ter que conviver com o nosso cenário de UTI, não só com o parente, não só com o familiar, né? Então ela pode ver uma parada cardíaca, ela pode ver uma intercorrência, ela pode ver um paciente placentubado. A gente não sabe o que acontece dentro da UTI, a gente não consegue prever, não é? Então todos eles passam por avaliação psicológica, pelo menos. Muito bom. Doutora, aproveita agora que já está caminhando aqui para o final da live. Seu curso está chegando aí, aproveita para fazer seu jabazinho. Vocês vão me deixar fazer meu merchan? Lógico. Gente, eu tenho um curso de ventilação mecânica, ele já tem 3 anos. Essa é a 9ª turma, tenho mais de 300 alunos. Eu sou apaixonada por neurointensivismo, eu sou super envolvida com morte encefálica, eu gosto desse processo, pode parecer meio mórbido, mas eu gosto desse processo, porque a gente, inevitavelmente, em algum momento da nossa carreira, a gente acaba esbarrando nisso. Mas eu sou muito entusiasta de ventilação mecânica, sou apaixonada por ventilação mecânica. Eu fui estudar ventilação mecânica fora do país e resolvi botar em prática isso aí. Vamos para a 9ª turma em maio. Então, ficam todos muito convidados. A gente faz isso no sábado e no domingo, sábado o dia inteiro e domingo de manhã, para que a gente discorra aí sobre os principais temas da ventilação mecânica básica, tá? O pessoal se assusta, mas o CIVENT é básico. Ah, muito legal. Pessoal, tem alguma pergunta? Alguém comentou aí em cima para falar um pouquinho sobre a hipercapnia. Permissiva, será? Eu acho que sim. O que acontece? A gente tem um monte de paciente em choque. A pandemia, gente, foi um cenário muito florido para isso, tá? Eu nunca fiz tanto Doppler de morte encefálica como eu fiz na pandemia. E muitos dos pacientes não era por sangramento, era por encefalopatia hipóxica isquêmica. Então a gente tinha um montão de gente com hipoxemia refratária e um montão de gente com doença pulmonar. Essas doenças pulmonares acabavam culminando aí com uma retenção expressiva de PCO. E
o PCO aumentado, a hipercapnia, vai fazer vasodilatação intracraniana. Então, a gente tenta segurar, quando a gente tem a concomitância entre uma disfunção pulmonar e uma disfunção neurológica, segurar esse PCO em até 50, mantendo uma ventilação protetora. É muito difícil, porque acontece caso de paciente com SARA e lesão neurológica, né? Mas a hipercapnia pro sistema nervoso central, ela não pode ser tão permissiva assim, tá? Porque a gente vai fazer vasodilatação intracraniana e essa vasodilatação intracraniana acaba combinando com o swelling cerebral, que a gente chama, né? Porque no neurointensivismo, o inchaço ou swelling é diferente de edema. Então, o aumento de fluxo sanguíneo cerebral aumenta o volume intracraniano, de conteúdo intracraniano, e dá aquela estufada no cérebro, meio que uma congestão, uma turgência, fazendo piora de edema, né? Então, eu pioro o PPC, pioro a pressão de perfusão, eu tenho vasodilatação intracraniana, aí você melhora o pulmão desse cara, você tira a sedação e ele não acorda. Que você fez lesão central. Isso aconteceu muito na pandemia, mas muito na pandemia. Né? E os pacientes que eram muito jovens e não toleravam esse edema acabavam evoluindo com morte encefálica. Fiz muito protocolo de ME durante a pandemia. Ah, informação importante, pode? Tem um tempinho? A hipocapnia também é muito ruim, tá? Todo paciente grave é um paciente neurocrítico em potencial. Pelo amor de Deus, não fiquem tentando corrigir a acidose metabólica com os pacientes que têm um PCO abaixo de 30 fazem vasoconstrição com hipofluxo intracraniano permanente, tá bom? Não corram atrás de acidose metabólica em paciente que a gente entende que tem disfunção renal, que isso não vai melhorar. Não baixem o PCO dos nossos doentes muito menos do que 30, porque isso faz hipofluxo intracraniano. O paciente não acorda depois, gente. A gaso fica perfeito, o cliente não acorda. Tá? E a gente tem um estudo lindo, maravilhoso disso no TCE, inclusive. Ah, que legal. Doutora, vou pedir então para você deixar uma mensagem para a gente aí em relação à sua área, ao neurointensivismo. Gente, eu acho que a mensagem que eu deixo é que a gente precisa muito trabalhar junto, né? Cada área da medicina vai ter a sua importância. Eu sou treinada numa coisa, vocês são treinados em outras coisas. O que vocês fazem eu não sei fazer e o que eu faço vocês não sabem fazer. A gente tem que o único objetivo nosso é o bem-estar do nosso doente, tá? A gente tem que aprender, isso ninguém ensina pra gente na faculdade. O mais difícil, às vezes, não é fazer a medicina em si. O científico a gente aprende. O científico está mudando o tempo todo. O científico é extremamente dinâmico. Mas a relação entre as equipes e a relação com as outras especialidades, ela precisa ser linear, né? Então, você mexeu na prescrição, você me avisa. Você mexeu na bomba, você me avisa. Eu tô com uma dúvida, eu vou avisar. Toda hora, eu não tô... Acho que de manhã é a hora que mais toca o celular de vocês, né? A Camila tá atrás disso. A Camila quer saber aquilo. A Camila... paciente... Eu não sou dona do doente, né? O meu objetivo é o bem-estar desse cara. Ah, pediu o exame e não concorda. Por quê? Caneta, tá tudo bem. Mas olha, tem certeza? Talvez. Vamos parar para pensar? Vamos juntar o que a gente sabe? Eu acho que isso é muito importante. Isso eu sinto muita falta. Isso realmente é, para mim... A gente fica horas divagando. Porque para mim é o que faz falta... ir lá, passar visita comigo, leva o chefe, conversa com a gente, vamos discutir, vamos pegar um dia na semana, pega um caso difícil, vamos discutir todo mundo? O que você pode acrescentar? O que eu posso acrescentar? Né? Porque o único objetivo que a gente tem é o cara que tá deitado ali. Esse cara só tem a gente, né? Essa família só tem a gente. A gente tem que fazer o melhor que a gente puder. Eu acho que é por isso que eu sou chata no beira-leito, porque esse cara só tem a gente, né? Né? Show. Bom, doutora, queria agradecer em nome, né, meu nome, do Fábio, do Papo de Neuro, porque a gente criou esse projeto pensando em dar voz para grandes profissionais, pessoas que realmente fazem a medicina por um propósito maior, né, para cuidar do paciente,
para trazer informação de qualidade. Hoje na internet a gente vê tanta besteira por aí, não embasado em nada, só para um sensacionalismo barato ali. Então a gente quer usar esse espaço para pessoas como você mesmo, que a gente, eu, Fábio, a gente admira como profissional, e poder ter essa troca, né, igual você mesmo disse, que a gente está sempre aprendendo, né, um eterno aprendizado. Conte com a gente, né, do que precisar ali, a gente vai precisar mais de você do que o contrário. Com certeza. Agradecer a todo mundo que participou também, eu acho que bateu aí o recorde de participação na live do canal. A doutora tá muito famosa já aqui na região, hein? Vocês esperam de gracinha que eu corto a língua de vocês amanhã. Também quero agradecer, doutora, pela sua participação, como o Felipe disse. Você ajudou muito a gente desde o começo da residência, né? Na sua UTI foi um grande aprendizado e a gente sempre que pode tá pedindo ajuda até hoje, né? E espero que sempre. E já quero deixar aberto aí um novo convite para no decorrer do ano a gente falar sobre morte cefálica também. A gente Gente, marcar uma muito aí mais pra frente. obrigada. Eu acho que essa iniciativa de vocês é incrível, porque todo mundo cresce, né? A gente consegue fazer uma troca muito legal e é o que o Felipe disse, a gente consegue filtrar muita coisa, né, do que é o achismo por aí, do que é o sensacionalismo, do que é muito de serviço na medicina, né? Já aceito esse convite, vamos marcar isso. De antemão, eu vou fazer uma aula de morte encefálica no Congresso de Medicina da UEL, que vai ter na quinta-feira que vem, dia 10. Vou falar sobre morte encefálica, mas sempre falo sobre isso, gosto de falar sobre isso e acho que é extremamente importante que a gente faça com que essas informações cheguem na maior quantidade de pessoas possíveis, porque a nossa população precisa entender que é um assunto muito sério e que a gente não brinca com isso. Muito E vocês bom. podem sempre me procurar, tá, gente? Podem ir lá no discutir caso, mandar mensagem. Eu acho que a gente está aqui para isso, né? Sem dúvida. Tudo bem. Então, queria agradecer a todos mais uma vez. Até a próxima e um abraço. Tchau, tchau. Até Tchau, mais. gente. Obrigada.